Aqui nos encontramos novamente para podermos estudar um pouquinho mais da doutrina espírita, para podermos bater um papo sobre mais um tema. E agradecemos muito à Rede Amigo Espírita por nos proporcionar essa oportunidade de chegarmos até vocês. O nosso tema de hoje, acolhedora de homens. Quem é acolhedora de homens? Quem é que vem nos colher aqui na Terra enquanto estamos encarnados? É a Dona Morte, que todos nós conhecemos como morte. Então, nós vamos começar fazendo uma leitura. Mas antes de começarmos a leitura, nós vamos ver o significado da palavra contristar, porque ela aparece muito no trecho de Emmanuel, nesse trecho que nós vamos ler nesse capítulo. Então, contristar é um verbo transitivo direto, intransitivo e pronominal. Então, as duas coisas. Significa entristecer, ficar triste, tornar-se magoado, tristonho, causar tristeza, sofrimento. Agora, então, que a gente já sabe, vamos ao texto. Do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós vamos, então, à leitura de hoje. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. E o título é Contristão. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não lhe visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem de vossa vontade,
Então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós. Então depois dessa leitura, vamos rever esse parágrafo da leitura. No turbilhão de sombras da contristação. Quer dizer, quando nós estamos no turbilhão de sofrimento, de dor, e no nosso caso do estudo de hoje, de perdas de entes queridos, perdas entre aspas, porque ninguém perde ninguém, nesse momento, nós buscamos elevar nossos pensamentos para que nós possamos estar em contato com a espiritualidade superior, porque é ela que vai nos trazer não apenas um esclarecimento sobre essa dor pela qual passamos, mas ela vai nos trazer um consolo, porque, como nós acabamos de ler no texto, é uma prova de que nós estamos cumprindo aquele objetivo a que nos propusemos quando da nossa reencarnação. Nesse parágrafo, então, quando Emmanuel comenta, no turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Isso é natural. É natural a nós, seres humanos encarnados, porque o nosso sentimento ainda é muito de apego às coisas, de apego às coisas materiais, mas de apego também às pessoas. Por isso nós nos sentimos muitas vezes vencidos e às vezes até abandonados. Quantas vezes, no auge do nosso sofrimento, acabamos dizendo: Deus esqueceu de mim. E não é assim, porque Ele jamais esquece um filho que Ele deu a vida com todo amor. Então, todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Estamos aqui na Terra ainda para aprender muito. E por isso mesmo é difícil. Às vezes a gente ainda recorre àquele ditado antigo: Deus escreve certo por linhas tortas, mas nós é que entortamos as linhas, porque Ele escreve certo por linhas certas. E às vezes esse infortúnio, essa dor, esse sofrimento pelo qual nós passamos, é necessário para nós e é visto pela espiritualidade como uma providência salvadora dos nossos espíritos em evolução. Vamos, então, começar a estudar agora um pouquinho sobre esse evento que atinge todos nós, seres vivos. Não apenas o ser humano, mas todos os seres vivos. Todos nós temos um ciclo de vida. Nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos e depois nós voltamos para a espiritualidade, no momento em que nós, humanos, chamamos de morte. Então vamos lá. No Evangelho, os evangelistas procuram trazer a palavra de Jesus para nos consolar nesses momentos de dor e de sofrimento, principalmente na separação daqueles entes queridos. Mateus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 4, ele vai nos dizer: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
É uma promessa de Jesus, uma promessa de Cristo. E ele jamais deixará de cumprir as suas promessas. Bem-aventurados, felizes aqueles que choram aqui na terra, posto que estão tendo oportunidade de acertar aqueles pontos que não ficaram muito bem acertados em uma encarnação anterior. Então, bem-aventurados aqueles que conseguem passar pelas dificuldades sem revolta, porque todos serão consolados. O consolo do Pai, ele está para todos nós. Lembremos dos primeiros cristãos, quando eram levados para as arenas a serem devorados pelos leões, eles iam cantando, porque eles tinham a certeza absoluta de que apenas o seu corpo físico seria devorado, e que logo, sem revolta, cantando, alegres, eles estariam no reino dos céus. E esse reino dos céus está dentro de cada um. Aquela alegria que eles carregavam dentro deles, às vezes até com muito medo, mas na certeza absoluta de que era o melhor para a evolução deles, para alcançarem então a glória. Pois sofrendo aqui na Terra, com certeza terão uma vida melhor na espiritualidade. Era assim que eles pensavam e iam cantando para as arenas. Mas Lucas também nos fala a mesma coisa. No capítulo 6, versículo 21. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Não fome de alimento. Essa talvez seja até a mais fácil de se resolver. Mas aquele que tem fome de esperança, aquele que tem fome de amor, de carinho, aquele que busca, né, alguém, que busca ser amado, aquele que precisa muito de uma esperança, precisa muito de um consolo, esses serão saciados. Então é a fome de amor que muitos de nós temos, porque somos abandonados pelos companheiros do planeta Terra, não por Deus nem por Jesus. Então, aqueles que têm fome de amor, esses serão saciados. E continua Lucas, bem-aventurados vós que chorais agora, porque rireis. Ao chegarmos, então, no plano espiritual, olharmos para trás e conseguirmos ver que nós vencemos as nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas despedidas dos entes que amamos tanto, nós ficaremos felizes por termos dado conta daquela prova que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar. Muito bem. Estudando, então, a morte, nós vamos, em primeiro lugar, estudar o homem, a constituição integral do homem. O homem, então, ele é essência, ele é espírito. Então, nós somos espírito. Nós não somos corpo. Nós não somos um corpo usando um espírito. Nós somos um espírito usando um corpo. Então, a constituição integral do homem é espírito, perispírito, que é um corpo mais sutil, que o próprio espírito vai plasmar e que vai acompanhar o espírito na sua trajetória evolutiva. Mas é um corpo sutil, não é um corpo
formado de energias tão densas e condensadas como o corpo físico. O duplo etérico, que já é um corpo mais denso e que está bem ligado ao corpo físico e que vai acompanhar o corpo físico no evento da desencarnação. Quando encarnados, então, a constituição do homem é essa. Ele que dá todos os comandos, que tem todos os sentimentos e emoções, é o espírito. Os outros são veículos. Continuando. Nós vamos ver que há uma diferença entre morrer e entre desencarnar. Morrer não é a mesma coisa que desencarnar. Por quê? Então, nós vamos ver que morrer é o corpo físico que morre, quando as suas energias físicas já não conseguem mais suportar a vida física. Então, acontece o fenômeno da morte física. Desencarnar já é o desligamento puramente espiritual. Então, a pessoa morre, o corpo físico morre, e o desligamento é feito por uma equipe de espíritos já gabaritada para efetuar o desligamento. E esse desligamento é gradual. Esse desligamento não é assim repentino. Esse desligamento do corpo físico vai depender muito do tipo de vida que aquele que acabou de morrer tinha. Quanto mais apegado às coisas materiais, quanto mais apegado às pessoas, aos bens, mais difícil é o desligamento. Quando também, às vezes, a morte é repentina, por um acidente, ou um assassinato, alguma coisa assim, um suicídio, esse desligamento também é um pouco mais lento, porque se aquele que acabou de morrer foi o responsável pela sua morte, ele terá mais dificuldade para esse desligamento. Mas, se foi involuntário, é porque estava escrito que ele deveria partir daquela forma, então o desligamento é lento. O desligamento não é rápido nem imediato, mas ele terá com mais tranquilidade esse desligamento. Então, o desligamento é o processo através do qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico que o abrigava durante a vida na Terra. Então, é um momento em que os laços, porque nós acabamos de explicar que o perispírito acompanha o espírito no processo da desencarnação. Quando há a encarnação ou reencarnação, esse perispírito é ligado ao corpo físico que está se formando, molécula por molécula. No processo da desencarnação, ele é desligado também, molécula por molécula. Por isso, às vezes, ele é mais lento, mais demorado. Mas nós vamos ver como que o Dr. Décio Iandoli explica isso para a gente. Então, no texto dele, O Parto para a Vida Espiritual, no livro Transfisiologia,
fisiologia transdimensional, ele vai dizer para nós que o desprendimento do corpo físico ocorre gradualmente em 3 etapas. Primeiro, o desprendimento do centro vegetativo, do ventre. Começa, então, das extremidades inferiores e, quando chega no ventre, começa aquele desligamento dos laços, porque aí a sede das manifestações mais fisiológicas, que estão mais ligadas ao físico. Então, esse é o primeiro grau, a primeira etapa do desligamento. Depois, esses laços são desligados no centro emocional, no tórax, que é a zona dos sentimentos e dos desejos. E, por último, então, no centro mental, que é o cérebro, que é o mais importante dos 3. Então, obedece sempre essa sequência. André Luiz também nos fala da mesma forma, Emmanuel, todos os nossos orientadores, né, da espiritualidade através da literatura. E aqui, agora, na nossa foto, nós vamos mostrar como acontece esse desligamento. Então, nós temos ali o espírito, como o espírito não tem forma, ele está representado por uma luz. O perispírito, que já está afastado do corpo físico. E o corpo físico é aquele que está sobre a laje. Então, como vai se dar o desligamento? Começa no corpo físico, na parte inferior. Depois, então, ele vai se desligando até que o perispírito esteja todo desligado do corpo físico. Então, vai para o centro vegetativo do corpo físico, na mesma hora já vai também desprendendo o perispírito. Depois no tórax, no centro emocional, e por último, então, no centro mental, coronariano, como a gente diz. É assim que há a separação, o desligamento no processo da desencarnação. Aí o perispírito vai acompanhar o espírito. Então, quando um médium vidente, ele nos diz que viu, eu vi a sua mãe, que está desencarnada há 14 anos, eu vi a sua mãe perto de você. Eu vi o espírito da sua mãe. Não viu o espírito, viu o perispírito dela, que o espírito plasmou ali para se tornar visível, porque o espírito não tem forma. Ele, então, utiliza o perispírito para ele poder aparecer para as pessoas. Muito bem. Então, continuando. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estrada do homem sobre a Terra. Desde os tempos primitivos, que o homem dá importância a este momento de separação, de deixar a Terra. É um fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce morre. Assim como os vegetais, os animais, nós também somos natureza. E se somos natureza, conosco não poderia ser diferente. Só que essas considerações sobre a morte, elas variam muito para a ciência, elas variam muito de acordo com as religiões, com as crenças, com as doutrinas. A maioria das religiões nos fala da alma, nos fala de Deus, em primeiro lugar, nos fala da alma e nos fala da vida eterna.
Mas as explicações sobre a vida eterna, muitas das vezes, são muito respeitáveis, mas não condizem com as explicações que a doutrina espírita traz para nós. Porque para nós, a doutrina espírita nos ensina que a vida continua, que apenas o corpo físico fica aqui e nós espíritos, vamos com o nosso perispírito levando tudo aquilo que a gente conquistou aqui. Todos os amores que nós conquistamos. E o amor que é verdadeiro, ele jamais vai acabar porque um corpo físico morreu, perdeu o seu tônus vital. Muito bem. Os materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. Porque para os materialistas, a vida é só corpo físico. Acabou o corpo físico, acabou a vida. Mas todas as doutrinas espiritualistas, elas acreditam que a vida continua. Cada uma tem a sua explicação para a vida, depois que saímos do plano terrestre. Cada religião, cada doutrina tem a sua explicação. Nós, que somos espíritas, uma doutrina espiritualista, como muitas outras que existem, nós afirmamos que a vida prossegue além da sepultura. E aí, nós colocamos aqui que eles, os espiritualistas, têm razão, há vida depois da morte. E é uma vida plena, pujante, encantadora. Tanto é que na leitura que nós fizemos, a gente vê que aqueles espíritos que estão ligados a nós, a nossa família, eles ficam felizes quando veem que nós estamos dando conta das provas que nós precisávamos passar. Que nós mesmos escolhemos quando estávamos no mundo espiritual, quando estávamos desencarnados. Porque quantas vezes nós já estivemos lá? Quantas vezes nós já nos despedimos aqui e já nos despedimos lá? E é interessante, porque quando a gente vai renascer aqui, aqueles amores que a gente deixa na espiritualidade, eles também sentem saudade. Eles também sofrem, porque nós estamos saindo de lá e vindo para cá. Só que eles compreendem a necessidade nossa de ainda passarmos pelo planeta Terra como escola. Temos muito que aprender aqui. Por isso é que nós, então, temos que acreditar que os amores verdadeiros não acabam. E que a vida, ela é eterna, com esses momentos de chegada e de partida. Então, como nos diz o Fernando Brant, na música do Milton Nascimento, né? Chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Quando partimos de lá para cá, somos mortos lá e somos vivos aqui. Quando partimos daqui para lá, somos mortos aqui e vivos lá. Imaginem a alegria quando nasce um bebezinho na nossa família aqui. É uma alegria muito grande recebermos aquele espírito que vai fazer parte da nossa família aqui. E imaginem a alegria dos espíritos desencarnados que nos antecederam, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos benfeitores, quando nós chegamos lá. Porque, por mais idade física que tenhamos,
Ainda somos espíritos bebês, ainda estamos aprendendo os primeiros passinhos da vida eterna, dessa espiritualidade que é eterna. Continuando, então. Então, basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo ali. A alma já não mais está ali. O corpo físico morreu, mas o espírito está sendo afastado. O desligamento já começou. Então, ele já foi recolhido. Ele está adormecido, porque a bondade de Deus é infinita. E ela, então, vai trazer para nós esse estado de sonolência, de torpor, para que a gente passe por essa transação, esse fenômeno, sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Então, o espírito, neste momento, ele não sofre. Ele não. O espírito, o corpo pode estar sofrendo muitas dores, mas o espírito, ele está amparado, ele está envolto em vibrações daqueles que formam a equipe especializada no desligamento, na desencarnação do ser humano. O espírito deixou o corpo, que é feito de quê? De nervos, de sangue, de ossos, de músculo. Foi isso que ele deixou. E ele não poderia levar isso para a espiritualidade. E nem poderia manter este corpo aqui eternamente. Isso seria contrário às leis de Deus. Deus é perfeitíssimo em tudo que faz, e as suas leis são a maneira de Deus conversar conosco. Então, as suas leis são perfeitíssimas. Se uma planta nasce, cresce e morre, se um animal nasce, cresce e morre, por que um corpo físico que abriga um espírito seria diferente? Nosso corpo físico, formado de nervos, sangue, ossos, músculos, vai se transformar na Terra e vai dar origem a vermes, vai dar origem a plantas, vai dar origem a outros irmãos nossos da natureza. Aquele que acabou de desencarnar, então aquele ser querido, ele não está mais ali naquele corpo físico. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são também criadas por Deus. Todas as leis que regem o universo são criadas por Deus. Então, pensarmos assim, ai, o meu ente querido faleceu, e agora vai ficar naquela cova escura, fria? Não, ele não vai ficar ali. Ali vai ficar o seu corpo físico, porque é necessário. Ele é natureza da terra, material. Então, ele precisa ficar ali para se transformar. Mas o espírito não. O espírito, que é quem ama, é quem odeia, é quem evolui, ou quem para no estágio evolutivo, esse vai para regiões diferentes. Mas que são regiões regidas pelas leis de Deus. Então, todo o universo é regido pelas leis de Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Como acreditar que Deus criaria um ser que pensa, que sente, que ama, que cria? Um ser que vê
toda a criação e acredita numa inteligência superior, que é o princípio de todas as coisas, como ele criaria um ser desta estirpe para viver 50 anos, 70, 80, 90 e acabar? A sua criação é muito mais maravilhosa do que temos capacidade de entender. De modo que ele cria os espíritos para serem eternos. E quem ama, mais uma vez vamos repetir aqui, é o espírito, não é o corpo. Portanto, aquele ente querido nosso que partiu, continua nos amando como a gente os ama. E como podemos acreditar, então, que nós somos só um monte de células? Se nós sentimos amor, alegria, tristeza, felicidade, rancor, mágoa, ódio, como? É porque nós somos um ser especial. Não, nós não morremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza. Restituiremos à terra os elementos que recebemos, mas o espírito jamais terá fim. E quando nós conseguimos pensar assim, que aquele bebezinho que chegou na nossa família é um espírito que já viveu muitas e muitas encarnações, que tem algum laço conosco do passado, ou que veio ali na nossa família para nos ensinar muitas lições de amor que nós precisamos. Quando nós pensamos nisso, então é uma felicidade muito grande sabermos que nós não somos um corpo físico. Isso precisa ficar bem claro em nós. A morte, então, não é o fim, mas é o momento do recomeço. Terminamos aqui uma passagem pela Terra. Vamos agora recomeçar a nossa educação espiritual, o nosso aprimoramento moral lá na espiritualidade. Lá ninguém fica parado também. Então, pensarmos que vamos deixar a Terra e que vamos viver num paraíso de flores, pássaros, anjos e músicas celestiais sem trabalho? Não. Nós teremos trabalho. E o trabalho começa conosco, no nosso íntimo, no nosso aprimoramento moral. Herculano Pires, no seu livro Educação para a Morte, ele nos fala que a morte não é uma opção nem uma possibilidade, que a morte é uma certeza. De modo que nós, então, tendo a certeza de que vamos deixar aqui o nosso corpo físico, nós não podemos, em hipótese nenhuma, nos revoltarmos quando ela vem nos visitar. Quando a acolhedora de homens vem nos buscar. Não podemos. Mas o pavor maior da morte provém de ideias que foram colocando na nossa cabeça desde a nossa infância. Aquela figura da morte, toda de preto com uma foice na mão. E que, morrendo, nós sofreremos de uma solidão, de uma escuridão. Jamais. Nós explicamos ali atrás. Os entes queridos, a espiritualidade benfeitora, a equipe de desligamento do corpo físico está nos esperando. Como o bebê, quando chega, tem toda uma equipe médica
Nas tribos ainda mais primitivas dos indígenas na África, pelo menos a mãe está ali para receber o ser que chega. Mas nós que vivemos na cidade, é toda uma equipe para receber aquele espírito que está chegando aqui através de um corpinho físico. Então, esse pavor que colocaram em nós é que nos faz, muitas vezes, sofrer mais do que o necessário. Porque sofrer, porque um ente querido se foi, mudou-se de plano, tudo bem, faz parte do nosso sentimento. Nós amamos, nós não vamos ter mais a visão física dele a todo momento. Mas a gente pensar que ele está lá debaixo da terra, sozinho, não, ele não está. Ele não está sozinho. A morte transforma o homem em cadáver, risca-o do número dos vivos, tira-lhe todas as possibilidades de ação e, portanto, significação no meio humano. O morto está morto. Olha que triste este pensamento, que a doutrina espírita vem contradizer, quando ela vem nos provar que a morte pode ser até muito bonita, que a morte é a oportunidade de voltarmos à casa do Pai, depois de termos feito a nossa lição aqui na Terra, de encontrarmos com os entes queridos que nos antecederam. Então, esta visão é muito mórbida, não vamos guardá-la conosco. Vamos lembrar da morte de uma maneira diferente. Joana de Ângeles, então, vai nos dizer: não te rebeles ante as conjunturas da morte que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva esta circunstância. Os teus afetos te aguardam esperançosos. Não os decepciones com revolta ou com desespero injustificado. Eles vivem como também viverás. Se os amas, estão contigo. Se os detestas, eles vinculam-te a ti. Os vínculos que nós fazemos através dos nossos sentimentos, sejam vínculos de amor ou vínculos de desafeto, de desamor, são vínculos e que não são quebrados. É necessário, então, se a gente quer que os vínculos de amor permaneçam, é necessário que a gente já se conscientize aqui para não angariarmos, não contrairmos nem conquistarmos desafetos. Que aprendamos a amar o nosso próximo do mesmo modo que nos amamos, nos preparando, então, para esse retorno. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados nos aguarda. Pais, irmãos, filhos, avós, não importa. Aqui do filme Nosso Lar, André Luiz se encontrando com a mãe dele na espiritualidade. Olha que consolo, gente, que coisa maravilhosa, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 59, os Espíritos vão nos ensinar, através de Allan Kardec, as preces que nós podemos fazer. E não só podemos, nós devemos fazer por aqueles que acabaram de deixar a Terra. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que se segue sempre à separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar.
Nós já falamos aqui da prece, que ela atinge distâncias incomensuráveis. À medida que nós colocamos nela um impulso de amor. Então, as nossas preces chegam aos nossos entes queridos, quando nós as fazemos com respeito, com amor, com dedicação. E nós podemos também endereçar essas preces para aqueles nossos irmãos que às vezes não tem ninguém para orar por eles. Para aqueles irmãos que suicidaram. É muito interessante no livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco desperta no hospital, já está na cama do hospital, depois de socorrido, e ele vê um aparelho, tipo nosso aparelho de televisão, computador, que naquela época para nós ainda nem existia. E ele vê preces chegando em benefício dele de pessoas que ele nem conhecia. E essas preces foram como aqueles fluidos que a gente recebe no passe magnético, foram ajudando na sua recuperação na espiritualidade. Olha como é importante nós orarmos para aqueles que nos antecederam, ou até para aqueles que a gente não conhece, mas que precisam das nossas orações também. E aqui nós temos uma fala do Bob Marley, dizendo: viver um grande amor. Os ventos que às vezes tiram algo que amamos são os mesmos que trazem algo que aprendemos a amar. Às vezes a partida de um ente querido vai nos trazer um outro ente, através de um filho adotivo, através, às vezes, até de um animal que a gente pega para criar, ou de crianças de um hospital infantil que a gente vai ajudar. Existem muitas formas de ajudarmos, de fazermos esses ventos trazerem até nós aqueles que precisam de mais um pouco de carinho. Por isso, não devemos chorar pelo que nos foi tirado, e sim aprender a amar o que nos foi dado, pois tudo aquilo que é realmente nosso nunca se vai para sempre. O amor não acaba. A morte não destrói o amor, o sentimento. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, também nos deixa esse ensinamento. No capítulo 15, versículos 54 e 55, quando ele diz, então, para o povo de Corinto, para os coríntios, ele diz assim: quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Jesus não veio e não falou que o reino dele não era deste mundo? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele mesmo pergunta: onde ela está? Ela não existe. Existe apenas a morte do corpo físico. E agora, para encerrarmos, eu trouxe um poema de Manuel Bandeira, A Morte e o Homem, que vai nos falar dessa acolhedora de homens, essa acolhedora que muitas vezes nós fazemos uma ideia tão triste dela e que, na realidade, não é assim. Vamos ao poema. O Homem e a Morte, Manuel Bandeira. O homem já estava deitado dentro da noite, sem cor. Ia adormecendo, e nisto, à porta, um golpe soou. Não era pancada forte, contudo ele se assustou, pois nela uma qualquer coisa de presságio adivinhou. Levantou-se junto à porta. Quem bate? Ele perguntou. Sou eu, alguém lhe responde. Eu quem? Torna. A morte sou. Um vulto que bem sabia pela mente lhe passou. Esqueleto armado de foice que a mãe lhe um dia levou.
Guardou-se de abrir a porta, antes ao leito voltou, e nele os membros gelados cobriu hirto de pavor. Mas a porta, manso, manso, se foi abrindo e deixou ver uma mulher ou anjo, figura toda banhada de suave luz interior, a luz de quem nesta vida tudo viu, tudo perdoou. Olhar inefável, como de quem ao peito o criou, sorriso igual ao da amada, que amara com mais amor. Tu és a morte? Pergunta. E o anjo torna. A morte sou. Venho trazer-te descanso do viver que te humilhou. Imaginava-te feia, pensava em ti com terror. És mesmo a morte? Ele insiste. Sim, torna o anjo, a morte sou. Mestra que jamais engana, a tua amiga melhor. E o anjo foi se aproximando, a fronte do homem tocou com infinita doçura. As magras mãos lhe cerrou. Era o carinho inefável de quem ao peito o criou. Era a doçura da amada que amara com mais amor. Que Jesus nos abençoe, que nestes momentos de pandemia, quando tantos estão retornando ao verdadeiro lar, ao lar espiritual, que aqueles que ficam consigam entender as leis de Deus e saber que tudo é justo, tudo é perfeito na obra da criação, até o retorno ao lar espiritual. Que assim seja.